Bom dia, meus irmãos, graças e paz, amém. Nós damos graças a Deus porque nós podemos nos reunir na casa do Senhor, nós podemos prestar culto de louvor e adoração ao nosso Deus, podemos agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos dá. Convido os irmãos, se puderem, nós vamos orar nesse sentido, agradecendo a Deus por esse dia. E antes de orar, eu quero ler o Salmo 118, de 1 a 4, e depois o versículo 24. Salmo 118 diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Agora o versículo 24. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém? Eu estou feliz, estou alegre por estar na casa do Senhor, eu creio que os irmãos também. Então, com esse mesmo intuito, vamos orar e depois nós vamos louvar ao Senhor. Salmo de número 96, cantai ao Senhor um cântico novo. Senhor, obrigado porque nós podemos nos reunir na Tua casa e podemos prestar um culto de louvor e adoração a Ti. Podemos, ó Deus, nesse dia, Pai, agradecer porque o Senhor nos permitiu estar reunidos aqui mais uma vez. Podemos aqui, ó Deus, bendizer o Teu nome. Podemos aqui, ó Deus, louvar e engrandecer o Teu nome. Podemos aqui, ó Deus, reverenciar a Ti, ó Pai. Nos colocar diante de Ti com os nossos rostos em terras e dizer que nós Te adoramos, Te louvamos e Te amamos, ó Pai. E queremos, ó Deus, que toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Ti. E assim, ó Deus, aceita o nosso culto, nosso louvor, nossa adoração a Ti. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém. Salmo de número 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade
Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, ó Pai. Glória e majestade, ó Deus, pertence a Ti, ó Deus. A terra, os céus, tudo que existe, ó Pai, tudo que vemos, tudo que não vemos, tudo foi criado por Ti, ó Deus, apenas porque com ordem da Sua palavra, ó Pai. E assim nós Te damos graças, Te rendemos louvores, ó Pai. Porque grande, ó Pai, grande, imenso, maravilhoso és Tu, ó Pai. E assim nós Te adoramos, ó Pai, Te exaltamos e Te bendizemos, porque o Senhor nos tem dado, ó Deus, a liberdade de poder entrar, ó Deus, e cultuar a Ti nesse lugar, ó Deus, com toda a liberdade. E queremos, ó Deus, que o Teu nome seja exaltado sobre toda a terra, Pai. E a Tua salvação seja proclamada a todas as nações, ó Pai, porque santo, santo és Tu, ó Pai, amoroso, bondoso, ó Pai, que nos tem, ó Deus, concedido, ó Deus, o privilégio de estar diante de Ti e Te adorar, ó Pai. Muito obrigado, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Saudai o nome de Jesus. Cantor cristão número 60. Saudai o nome de Jesus. Arcanjos prostrai, arcanjo vos prostrai. O Filho do glorioso Deus com glória, glória, glória com glória coroai. Ó escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai. O grande paz do Deus de luz, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei divino Pai, ao Rei divino Pai, a quem quebrou os grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Ó Pai Santo, nós Te bendizemos, ó Pai, nós Te adoramos, Te louvamos, ó Pai, que está coroado, ó Deus, acima dos céus, acima da terra, acima, Deus, do universo, ó Deus. Não há, ó Deus, na nossa mente, ó Deus, não podemos alcançar, ó Deus, a Tua grandeza, a Tua santidade, ó Pai. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, de uma forma maravilhosa, se importou com nós, amou-nos, ó Pai, nos chamou, nos resgatou e trouxe para perto de Si, ó Deus. E assim, ó Deus, Te adoramos, Te bendizemos. Amém, Senhor. Porque Ele vive, nós podemos ter esperança. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz sofrer os meus pecados.
Ó Deus, como é bom, ó Deus, nós podermos ter esperança, ó Pai. Ter esperança que quando nós, ó Deus, deixarmos essa vida, ó Deus, para a eternidade, nosso Salvador nos encontrará, ó Pai, e nos levará para junto de si, ó Pai. Isso não tem palavras, ó Deus, para agradecer. Isso, ó Deus, não tem preço, porque o preço foi pago e o preço foi muito alto, ó Pai. Foi o sangue do Teu Filho Jesus Cristo que nos amou tanto, ó Pai, e nos deu vida e vida em abundância, ó Pai. E assim nós cremos, ó Pai, que ao fecharmos os nossos olhos para essa vida, Deus, o Senhor nos receberá na Tua glória. E isso não porque merecemos, mas porque o Senhor nos amou, o Senhor nos salvou, nos resgatou. Imensamente, ó Pai, agradecidos nós somos por isso, ó Pai. Nós Te adoramos, ó Pai, por isso. E que o Senhor possa fazer com que nós, a cada dia, Deus, nós nos coloquemos diante da Tua vontade, diante do Teu altar e diante de Ti, com humildade, ó Deus, procurando, ó Deus, a cada dia, agradar o nosso Senhor Jesus Cristo, agradar o nosso Salvador, agradando a Ti, ó Pai, vivendo uma vida, ó Deus, que exalta e que glorifica o Teu nome, como luz e sal da terra. É o que nós pedimos, pela Tua bondade e misericórdia, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós temos, durante a semana, o culto de oração. Os irmãos que estiverem disponíveis às quartas-feiras, às 8 horas, estejam conosco orando, né? Para que nós, a cada dia, afinal de contas, nós somos uma igreja que ora, né? Então, nossos cultos de oração, sempre às quarta-feiras, às 8 horas. Hoje, né, de manhã, às 9, sempre às 9 horas, a EBD. E logo mais à noite, às 18h30, nós temos o culto, né? Então, os irmãos estejam sempre aqui conosco, procurando estar nos cultos sempre que possível, para que nós possamos, juntos, glorificar o nome do nosso Deus, né? Nós vamos dividir em classes agora, nesse momento. E eu passo a palavra ao nosso irmão Vinícius, que vai dar sequência à nossa escola dominical. O Vinícius está com a palavra. Essa Bíblia é tão poderosa que até queimou o chão aqui. Bom dia, meus irmãos, graça e paz, amém? Amém, irmãos? Amém? É o frio, né? A gente não está acostumado com o frio, né, Anderson? Glória a Deus, irmãos, porque nós estamos aqui mais um domingo reunidos para ouvirmos a palavra do Senhor, aprendermos acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos aí quase que na reta final da nossa série de estudos sobre os milagres de Jesus. Alguns dos irmãos aqui se arriscam a dizer que a aula de hoje vai ser a número 22, 20, 30, 40. Daniel? E aí, irmãos, a aula de hoje vai ser dos milagres de Jesus. Aqui número? A 25ª, irmãos. Então, nós já passamos 25 domingos estudando acerca desses milagres de Jesus que foram aí narrados, né, por diferentes homens no Novo Testamento. Irmãos, e logo, logo nós estaremos encerrando essa série para a glória do Senhor Jesus Cristo. Qual foi o último milagre que nós estudamos no domingo passado? Tinha um tanto de gente aqui, ó, domingo passado. Qual foi, irmãos, o último milagre? Ué, cadê o povo que estava aqui, Daniel, na aula? E qual foi o primeiro milagre que nós estudamos, irmãos, na série? Que nós iniciamos a nossa série com que milagre? Isso. Transformação da água em vinho. E no último domingo aqui, a 24ª aula foi sobre a cura do cego de Betsaida. Correto, Daniel? Daniel, tem que dar uma prova para os irmãos, hein?
estão lembrando mais de novembro, né? Porque nós começamos em novembro o primeiro milagre do que do último domingo. Mas vamos lá, irmãos. Hoje, obrigado, Márcio. Hoje nós vamos falar sobre a cura de um jovem endemoniado, ou sobre a libertação desse jovem endemoniado. E eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Irmãos, uma das formas de nós memorizarmos, né, o que é ensinado na igreja, é depois da EBD ou ao longo da semana você meditar naquilo. Irmãos, uma das coisas, eu já disse para vocês, uma das coisas que nós perdemos é a prática da meditação. Então, se você está na igreja, você ouve aquela palavra, e ao longo da semana você medita na palavra, você não vai esquecer. Quando esquecemos, significa que nós não estamos meditando. O salmista vai dizer: antes o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei eu medito dia e noite. Nós devemos resgatar essa prática que foi esquecida pelos cristãos, que é a prática da meditação. O alvo aqui não é que você ou que nós, né, saibamos muito acerca da Bíblia. Você não precisa saber muito da Bíblia, mas o que você sabe, você precisa meditar. E você vai criando essa rotina de meditação. Dessa forma você não vai se esquecer do que é ensinado ou do que você tem estudado. Mas antes de lermos Marcos 9, a partir do verso 1, meus irmãos, nós vamos orar. Amém? O irmão Vinícius Munhoz vai fazer essa oração. Que Vinícius, por favor. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado por uma semana que se inicia. Obrigado, Deus, por este domingo. Obrigado pela EBD, Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos de estar estudando a Tua Palavra, de estar aprendendo dos milagres de Jesus, estar aprendendo, Deus, sobre Ti, sobre quem o Senhor é. Muito obrigado, Deus. Nos dê, Senhor, nos traz à memória, ao longo da semana, a meditação sobre a Sua Palavra, Deus. Que nós possamos separar um tempo, que nós possamos sempre nos lembrar disso em nossas orações e tudo mais, para que a gente não seja, né, como aquele homem que se vê no espelho e logo se esquece da sua imagem, Deus. Nós possamos aprender, praticar e sempre meditar e nos lembrar da Tua Palavra, Senhor. Abençoa o Vinícius agora e abençoe esse EBD, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Marcos 9, a partir do verso 1, diz assim, meus irmãos: dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e os levou a sós, à parte, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, ninguém mais viram com ele senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgasse as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros: que seria o ressuscitar dentre os mortos? E interrogaram-no, dizendo: porque dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas.
Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discuti com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai defiando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, para que, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Até aqui, irmãos. O tema de hoje, irmãos, é acerca desse jovem que foi liberto por Jesus. Mas você pode estar se perguntando, porque eu comecei a ler desde o verso 1 do capítulo 9, onde nós temos aqui Marcos trazendo a descrição acerca daquele momento épico, né, na vida de Jesus, onde ali diante dos irmãos Tiago e João e também de Pedro, ele foi transfigurado. Então aqueles discípulos naquele monte puderam ver a glória de Jesus. É como se Jesus, diante de Pedro, Tiago e João, naquele monte, meus irmãos, ele tirasse o véu de sobre si. É como se o rosto de Jesus estivesse escondido, como a noiva com o véu. E o véu foi tirado. E Pedro, Tiago e João, então, puderam ver Jesus na sua máxima de glória. Jesus completamente glorificado. Agora imaginem, meus irmãos, essa visão daqueles discípulos, vendo Jesus completamente glorificado. E aqui, irmãos, essa visão que os discípulos tiveram de Jesus é só um aperitivo, é só um tira-gosto do que nós veremos nos céus. Eles só vislumbraram o que nós veremos um dia, todos nós. E aqui, irmãos, o que me chama a atenção nesse texto é que, mesmo diante daquela glória, né, Pedro, Tiago e João, eles deveriam, Luzimar, ter tirado uma cadeira, se assentado e deveriam ficar assim, ó, de boca aberta, ó, olhando Jesus glorificado. Mas Pedro, né, o texto vai dizer que ele não sabia o que falar. Então, irmãos, aqui é interessante, né, quando a gente não sabe o que falar, não fala nada. Porque Pedro resolveu falar alguma coisa aqui, e ele, ó, desculpa aqui a expressão, como diz no futebol, né, Henrique? Tomou na canela aqui, ó. Jesus chegou certeiro em Pedro. Então Pedro fala: Jesus, ó, vamos fazer uma tenda aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Em vez, irmãos, deles ficarem ali admirando Jesus,
Eles estavam preocupados com tendas. Estavam preocupados em trabalhar. E esse comportamento aqui dos discípulos, né, parece muito com o nosso comportamento. Nós somos assim, né? Ao invés de nós olharmos Jesus, admirarmos Jesus, ao invés de ficarmos impressionados com Jesus, nós estamos fazendo muitas coisas. Calma, irmãos. Vocês vão entender porque eu estou falando isso, a gente vai chegar no texto, tá? Então, fiquem calmos aí. Então, meus irmãos, naquele momento de glória, eles deveriam estar aproveitando aquela espiritualidade, mas eles estavam preocupados com outra coisa. Eles estavam, irmãos, lá no topo do monte, na glória, mas existia aqui embaixo, no vale, no pé do monte, 9 discípulos que ficaram. Enquanto uns estavam lá no monte, né, na glória, e não sabiam aproveitar, os que estavam no vale também, irmãos, não sabiam aproveitar nada, porque eles estavam lá passando vergonha. Eles estavam lá discutindo. O texto vai dizer, estavam discutindo com quem? Estavam discutindo com os fariseus. E aqui, irmãos, uma primeira aplicação aqui para nós, nesta manhã, é que lá no vale, tem muita gente sofrendo. Muita gente sofrendo. Muita gente sendo oprimida por Satanás. Lá no vale, tem muita gente possessa. E eles não conseguem encontrar na igreja a solução de problemas. Porque os 9 estavam no vale. Procuraram os 9. Para que os 9 ajudassem. O pai procurou o pai daquele menino. E eles estavam fazendo o quê? Estavam discutindo com os fariseus. Então, irmãos, aqui é engraçado esse contraste da vida, né? Às vezes você está lá no cume do monte, mas também não sabe o que faz muito bem, como Pedro, Tiago e João. E às vezes a gente está aqui no vale, como os outros, e a gente também não sabe o que faz muito bem. E a conclusão que nós tiramos aqui, irmãos, é que sem Jesus, nós não somos nada. Né? Desculpe a expressão aqui, nós somos incompetentes. Nós não conseguimos fazer nada bem, irmãos, nada. Nem quando você está lá no ápice da sua espiritualidade, nem quando está aqui no vale, como os 9. Isso aqui mostra, irmãos, a nossa completa dependência de quem? De Jesus. Dependemos dele para tudo, irmãos. Aquele pai aflito foi procurar aqueles 9 discípulos para eles darem uma solução, ajudarem na solução do problema. Eles não puderam ajudar. Meus irmãos, há muitas pessoas aí fora buscando soluções para os problemas. Muitas pessoas vêm a nós, pessoas que estão oprimidas, pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão sem rumo na vida. E será, irmãos, que nós, como igreja, nós estamos sabendo ajudar essas pessoas, conduzir essas pessoas? Se aqueles 9 que andaram com Jesus, eles não conseguiram ajudar, irmãos, eles andavam com Jesus, eles dormiam na mesma casa, eles comiam com Jesus, eles viram Jesus fazer muitas coisas, e eles fracassaram. Irmãos, e nós, irmãos? E nós? O que será de nós? O texto aqui, irmãos, vai apresentar um pai desesperado. Aqui, os que estão nessa manhã, que são pais, que já passaram por enfrentamentos de enfermidade com seus filhos, vocês sabem o que é isso, vocês conhecem esse sentimento, de que é o ser um pai desesperado, uma mãe desesperada, e você não saber aonde você vai procurar ajuda. O pai procurou os discípulos, eles não puderam fazer nada ali. O diabo invadiu a casa daquele homem. O diabo está arrebentando aquela família. Está acabando com aquele jovem. Está destruindo o filho daquele homem. O texto vai dizer que o jovem, ele estava possuído por uma casta de demônios. Eram muitos demônios. E a vida daquele jovem, irmãos, era um inferno. Um inferno. Então aquele pai, no auge do seu desespero, ele correu para os discípulos de Jesus.
ele correu para os discípulos de Jesus. E aqui, irmãos, tem um ponto muito positivo. Ele poderia ter corrido para os médicos. Eu não sei se ele correu para os médicos, né? O texto não nos informa, nem em Mateus, nem em Lucas, nem em Marcos. Mas ele sabia, parece que ele sabia para quem ele poderia correr. Não, eu vou lá nos discípulos de Jesus porque eles vão poder me ajudar. É claro que eles falharam. Quero dizer para vocês, e aqui é um alerta, para nós, na verdade. Irmãos, as pessoas lá fora, elas estão olhando para nós. Elas estão olhando. Elas estão olhando para você. E você pode ter certeza que no momento de dificuldade, eles vão até você. Ou vai dizer que você nunca teve aquele colega de trabalho, nunca deu atenção para o que você falou do Evangelho, mas quando está numa dificuldade, ele fala: ô Fabiana, você pode orar por mim, pela minha família? Não, sempre tem isso, irmãos. Eles sabem a quem eles vão recorrer. E quando de nós for requerida essa ajuda, e nós, irmãos, estaremos prontos para ajudá-los? O verso 18 vai dizer: apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar o meu filho. Irmãos, a igreja, ela tem oferecido respostas para essa sociedade desesperançada e aflita. O que nós temos oferecido, irmãos? O que nós temos oferecido para essa sociedade desesperada, para essa sociedade corrompida, aflita? Há muitas pessoas aflitas, irmãos, muitas pessoas. Se nós dermos abertura para as pessoas, nós vamos ver como tem gente aflita, como tem gente, irmãos, desesperançada. E o que nós temos feito como igreja? E eu não estou, irmãos, circunscrito a essas paredes, não, é fora daqui. O que nós temos feito, como nós temos agido, nós temos conseguido ajudar as pessoas, nós temos confrontado o poder do mal, como nós temos reagido ao poder do mal que está destruindo as pessoas ao nosso redor. Não basta, irmãos, nós temos um conhecimento teórico da Bíblia, isso é ótimo, mas não basta. Teólogos também, né? Inclusive os teólogos aí liberais, não sei se vocês sabem, mas existem muitos teólogos ateus, tá? Sabiam disso, irmãos? Existem muitos teólogos ateus. Então eles estão dotados de conhecimento, mas falta algo na vida deles, Edivan: poder. Os discípulos estavam dotados de conhecimento, mas naquele momento específico, faltava-lhes poder. Jesus vai dizer aí nos versos 28 e 29, na verdade no verso 29, esta carta só pode sair por meio de oração e jejum. Faltava poder aos discípulos. E aqui uma realidade dura para nós, né? Mesmo crentes nascidos de novo, salvos por Jesus, podemos viver momentos pontuais da nossa caminhada cristã sem poder. Nós temos o conhecimento, temos as estratégias, mas podemos não ter o poder. Que poder é esse? É o poder, irmãos, do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, mas pode estar sem o poder. É a unção. Isso é adquirido no secreto. Como? Na oração. O reino de Deus, irmãos, não consiste somente em palavras, mas em poder. Então, se você sair daqui nesta manhã, e se você lembrar somente disso, eu estou satisfeito. Eu preciso do conhecimento, mas também de poder. Você quer poder? Poder do Espírito Santo para você abençoar as pessoas, para você ajudar, auxiliar as pessoas. Tem que ter muita oração, irmãos, e muito jejum. Poder. Por isso, irmãos, que muitas vezes falamos com as pessoas do Evangelho, mas como se não fosse nada, entra aqui, sai aqui, porque talvez nos falte poder.
Eu quero dizer para você nessa manhã, encorajá-lo: busque poder, poder do alto. Busque poder, poder que venha do alto, de Jesus. Não é o poder sobre as pessoas, onde você pode dizer, faça isso, faça aquilo. Não é isso, mas é o poder, irmãos, do alto. Porque quem tem poder, Jesus tinha poder. Mas, irmãos, Jesus era o homem mais humilde, era o homem que mais servia, se submetia aos outros, inclusive ele se inclinava para lavar os pés dos discípulos. Nós precisamos de quê, irmãos? Oi? Vocês estão sem poder na fala? Nós precisamos de quê, irmãos? Poder. É disso, irmãos, que nós precisamos. E como nós vamos adquirir esse poder? Por meio de quê, irmão? Por meio de quê, irmãos? Por meio de quê, irmãos? Isso, irmãos. Nós precisamos de poder, irmãos. E para termos esse poder, nós precisamos trabalhar em secreto, orando, jejuando, buscando a face do Rei. As pessoas estão lá fora, desesperadas, aflitas, angustiadas, perdidas, caminhando ou correndo a passos largos para o inferno. E nós estamos deitados em berço esplêndido, de braços cruzados, porque nos falta poder. Há um vale, irmãos, há um vale cheio de pessoas desesperadas. Há um vale cheio de pessoas que estão precisando de ajuda. Mas os discípulos, o que os discípulos estão fazendo? Esses discípulos aqui estavam envolvidos numa discussão infrutífera. Veja aí, entre os versos 14 e 18, eles estavam discutindo com os fariseus, com os escribas. Eles estavam numa interminável discussão. Enquanto as pessoas, os discípulos estão discutindo aspectos teológicos. Não, eu sou calvinista, eu sou arminiano, não, eu sou dispensacionalista, não, eu sou sensacionalista. Enfim, discutindo tantas coisas, irmãos. Sabe quem está agindo livremente? Quem, Fabiana? O diabo. Enquanto nós estamos aqui, na disputa, quebra de braço, o diabo, ele está adorando. Eu falei, é desse jeito que eu quero esses meninos. Desse jeito aí. Enquanto, meus irmãos, os discípulos de Jesus estavam nessa discussão infrutífera, Satanás estava destruindo uma família, destruindo vidas. Eles estavam perdendo tempo, meus irmãos, com discussões tolas com os escribas e os fariseus, e não estavam fazendo a obra de Jesus. Discussões, irmãos, são saudáveis, muitas vezes, e são necessárias, nós sabemos disso. Jesus, por muitas vezes, discutiu com os próprios escribas e fariseus, com os discípulos, mas passar o tempo todo discutindo, isso aqui, irmãos, veja bem, é uma estratégia usada por Satanás, para manter os discípulos fora da linha de combate. Discípulo tem que estar na linha de combate. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 6, verso 10. Sede sóbrios e vigilantes, porque... Desculpe, essa fala é de Pedro, O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 6, 10, que nós devemos ficar firmes para resistir às investidas do maligno. O apóstolo Paulo ali, na sequência do verso 11, ele vai falar sobre a armadura, Ele está usando a figura de um soldado romano, aquela sentinela que estava em frente ao quartel, e ele ficava ali, parado, de vigia, só na posição de defesa. É assim que nós devemos ficar, irmãos. Enquanto os discípulos estão discutindo, Satanás está usando isso como uma estratégia para tirar da linha de combate. Há muita gente, irmãos,
discutindo muito, orando pouco, jejuando pouco. Há muita discussão sem poder. O que nós devemos buscar, irmãos, é poder. Poder. Quero dizer uma coisa para você nesta manhã. Seja obstinado por isso. Nós somos obstinados em muitas coisas. Nós queremos ter um bom emprego, ganhar dinheiro, tudo isso é válido, comprar um carro novo, queremos obter diplomas acadêmicos, tantas coisas. E nós somos tão obstinados que nós conseguimos, pela misericórdia de Deus, porque Ele nos capacitou. Agora seja obstinado na busca de poder. Poder que venha do alto. Nós precisamos de quê, irmãos? Nós precisamos de quê, irmãos? Poder, irmãos. De poder. Sem poder nós vamos ficar paralisados. Há uma apatia espiritual porque nós não temos poder. Nós não oramos mais, irmãos. Faça uma pesquisa entre os crentes. Quanto tempo você gasta na sua semana em oração? Você vai ficar espantado. Nós não meditamos mais nas Escrituras. Faça uma pesquisa. Comece a conversar com os crentes acerca das Escrituras. Na sexta-feira da semana passada, conversei com um líder de jovens de uma igreja aqui em São Carlos. Ele é líder de jovem há 2 anos. E eu comecei a conversar com ele, e nós começamos a falar das Escrituras. Aliás, foi uma conversa unilateral somente, porque ele não conseguiu falar nada. E no fim da conversa, sabe o que ele me disse? Ele falou assim: olha, eu sou há 2 anos líder de jovens, mas eu não conheço a Bíblia. Eu não conheço, Vinícius. Irmãos, e naquele fim de papo, de conversa, ele saiu dali assim, frustrado. Ontem eu o encontrei novamente, e ele me disse: Vinícius, tomei uma decisão na minha vida, eu quero conhecer Jesus. Essa semana eu passei lendo o Evangelho de Mateus, e eu fiquei maravilhado com esse Jesus. Irmãos, líderes sem poder, não conhecem as Escrituras. Crentes sem poder não conhecem, irmãos. Irmãos, essa é uma realidade. Essa é uma realidade, irmãos. Nós precisamos de quê, irmãos? Poder. Como nós vamos obter poder, irmãos? Como, irmãos? Seja obstinado na busca do poder. Homens dessa igreja, quero fazer um desafio para vocês. Sejam vocês os pastores das esposas de vocês. Sentem com as esposas de vocês, Vem cá, mulher, senta aqui. Eu vou ensinar a Bíblia para você, eu vou pregar para você hoje. Os homens não conseguem fazer mais isso, irmãos, porque eles não conhecem as Escrituras. Falta-lhes poder. Poder. Pais que estão aqui nesta manhã, homens, mulheres, que são pais, sejam vocês os pastores dos filhos de vocês. É muito fácil transferir essa responsabilidade para a igreja, para os professores da escola dominical, mas sejam vocês. Mas por que isso não acontece? Falta poder, falta conhecimento das Escrituras, irmãos. E nós estamos vivendo assim, irmãos. Como diz aquela música de Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vou vivendo assim. Vou vivendo assim. Falta poder. Faltava poder para os discípulos. Falta para nós também nos dias atuais. Enquanto nos falta poder, nos falta conhecimento, enquanto, irmãos, nós não estamos orando, buscando o poder do alto,
eu quero dizer para vocês que o maligno ele está em ação, destruindo as vidas das pessoas. E o texto vai dizer exatamente isso. Satanás aqui estava em ação, enquanto os discípulos estavam sem poder. E aqui, irmãos, Satanás vem com um poder assim, destruidor, que é assombroso. Agora você, que é pai, que é mãe, eu sei do amor que você tem pelo seu filho. Agora transporte-se para o lugar desse pai. Olha o que diz o verso 18. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. Agora imagine um pai vendo Satanás lançar o seu filho constantemente por terra. Agora, irmãos, imagine as dores que aquele menino não sentia. Tantas vezes ele era lançado por terra. O texto vai dizer também no verso 18 que ele espumava. Agora imagine essa realidade diante de você, você vendo o seu filho começar a espumar pela boca. Ele rilhava os dentes, ele começava a rilhar os dentes. E não era aquela coisinha baixa não, devia ser um negócio que incomodava, as pessoas ouviam. E o texto vai dizendo no verso 18 que ele foi definhando. Olha o verso 22. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar. Enquanto os discípulos estão sem poder, Satanás, irmãos, está destruindo as vidas. Satanás está lançando as pessoas no fogo. E realmente ele está, né? No fogo. Ele está destruindo, irmãos. Irmãos, aqui nos versos 18, 22 e 25, nós temos aqui a descrição de 8 efeitos terríveis da possessão demoníaca na vida desse menino. Tem 8 efeitos aqui. Olha, irmãos, o menino ele era lançado por terra. Por terra. Esse lançar por terra aqui não era que Satanás jogava ele no chão a todo tempo. Não é isso, não é só jogar no chão. Esse ser lançado por terra aqui, ele era lançado por terra, mas ele tinha uma espécie de rigidez. Era como se os músculos começassem a ficar rígidos. Se fosse só lançado por terra, tudo bem. Mas era lançado por terra, irmãos. Agora você pensa, as mãos, as unhas, os pés, eles começavam a ficar rígidos. Numa espécie de ataque epilético. Quem é que já viu um ataque epilético? É dessa forma. A pessoa epilética ela começa a ficar rígida. Enquanto era lançado no chão, provavelmente ele começava a espumar também. Ele rilhava os dentes. Ele estava defiando. Ele estava ficando magro, fraco. Ele era lançado no fogo. Agora imagine quantas queimaduras esse jovem tinha no seu corpo. Ele era lançado no fogo. Ele era lançado na água. Era muito comum naquele contexto judaico, por de fora das casas, né, ali, 2 ou 3 vizinhos fazerem as fogueiras, por conta das temperaturas que caíam muito à noite na região ali da Palestina. Agora, os pais tinham que ficar a todo tempo atento. Tem que ficar aqui de olho, porque meu filho pode ser lançado no fogo. Os pais não tinham paz, irmãos. Não tinha paz. Eles não viviam. Satanás, irmãos, não somente destruiu a vida desse jovem, mas a família, aqueles que estavam ao redor. E o texto também vai dizer, irmãos, que o menino era mudo e surdo. Além disso, Satanás tirou o poder de audição. E Satanás tirou o poder da fala. Isso está lá em Mateus, viu, irmãos? Marcos não registra isso, mas Mateus no capítulo 12, verso 22, ele vai dizer: então lhe trouxeram o endemoniado cego, surdo e mudo. Esses detalhes aqui, irmãos, de rigidez muscular, de espumar pela boca, de rangir os dentes, isso aqui é semelhante a convulsões, né, de ataques epiléticos. Marcos, irmãos, mostra então para nós que eu não estou afirmando, tá, irmãos? Estou inferindo, que essa possível epilepsia desse jovem aqui, era de origem o quê? Demoníaca.
Então, irmãos, muitas vezes enfermidades assolam as pessoas, e essas enfermidades, irmãos, não são de origem orgânica, são de origem demoníaca. Que coisa, não é verdade, irmãos? Jesus curou um cego e um mudo. Eu acho que nós já falamos desse milagre aqui. Se não me engano, foi o Luiz Fernando que ministrou essa aula. Porque ele era um endemoniado. Lembra-se da cura do endemoniado cego e mudo? Foi o Luiz que deu essa aula, Daniel? Foi você? Eu acho que foi o Luiz que deu essa aula. Ele era cego e mudo por conta do demônio. Quando o demônio saiu, o texto vai dizer que ele voltou a enxergar. E voltou a falar. Meus irmãos, será que não existem muitas pessoas hoje enfermas por conta de ataques demoníacos, do maligno? Ou vocês acham que esse número crescente de pessoas depressivas... Irmãos, por favor, prestem atenção no que eu estou dizendo. Não estou generalizando, tá, irmãos? Existe muita coisa demoníaca. Demoníaca nesse aspecto, irmãos. Satanás oprimindo o indivíduo mesmo. A possessão demoníaca, irmãos, ela é uma realidade. E tem afligido a vida de muitas pessoas. Certa vez, eu acho que eu já contei isso para os irmãos, eu estava em um campo de futebol. É engraçado, né? A partida de futebol ia começar, Lucas. Meu pai se preparando para entrar em campo, eu e meu irmão do lado de fora, porque a gente torcia, sempre que meu pai ia jogar bola, a gente ia lá, né? Porque meu pai, né, fazia o merchan dele aqui. Ó, Luzimar, Lucas, meu pai era o seguinte: uma falta da entrada da grande área era um pênalti, era gol. Então, eu adorava ver aquilo. Imagina um moleque de 10 anos, 11 anos, 12 anos. Mas esse fato, quando aconteceu, já tinha uns 15 anos. Então, um homem se aproximou do meu pai, antes de começar a partida, e ficou puxando a camisa do meu pai. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu encostei. Irmãos, meu pai, ele virou, quando ele olhou para aquele homem, com um discernimento espiritual que ele sempre teve, ele entendeu que aquele homem estava endemoniado. E eu me lembro como hoje, ele olhou para aquele homem, e rapidamente ele impôs as mãos sobre a cabeça daquele homem, e ali ele começou a orar. Irmãos, o homem começou a torcer as mãos, ele caiu no chão, ele começou a comer a grama do campo. Comer, literalmente. Ele começava, irmãos, comeu terra, arrancava. Ficou um buraquinho no chão. Satanás, irmãos, está destruindo as pessoas. É engraçado, naquele dia todo mundo fugiu do campo. Correu, o povo assim, saiu do campo. Satanás está destruindo as vidas das pessoas. E nós? O que nós estamos fazendo? Enquanto Satanás destrói a vida das pessoas, os discípulos estão na linha de combate? O que os discípulos estão fazendo? Como os discípulos estão se comportando? Como os discípulos estão agindo? E aqui, irmãos, nós aprendemos também nesse texto que Satanás, desde cedo, ele começa a prejudicar a vida das pessoas. Olha o que diz o verso 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância. Nós não sabemos por quantos anos ele viveu assim, mas o que nós temos aqui de informação do texto é que desde a infância. A palavra no grego aqui, que é brefos, para infância, ela é usada assim de forma muito geral, né, para descrever a vida desde o ventre e para descrever também a criança ali na fase inicial, de 1 a 5 anos. Parece que quando Satanás tomou posse dessa criança, do seu corpo, ela tinha entre essa faixa de idade, entre 1 e 5 anos. Desde cedo, irmãos, Satanás, ele já começa a destruir a vida. Ele não poupa, irmãos, nem mesmo as crianças. Irmãos, há uma orquestração do inferno
para destruir crianças. Vocês se lembram de Êxodo? O que Faraó mandou fazer com as crianças? Se lembram de que Herodes mandou fazer ao tempo que Jesus nasceu? Matar crianças. E hoje não é diferente, né? As autoridades estão aí legalizando a morte de crianças. Crianças agora podem ser mortas livremente. Há uma orquestração no inferno para que a vida seja destruída. Vida de crianças. E aqui, irmãos, um questionamento para nós. Se Satanás investe desde cedo na vida de crianças, como ele fez com esse jovem, nós não deveríamos fazer o mesmo, com muito fervor, com muito mais intensidade, tentando investir na salvação deles? Satanás, ele investe desde cedo para destruir crianças. Nós não deveríamos fazer o contrário? Investir desde cedo para salvar crianças? Por que não fazemos isso, irmãos? Porque nos falta? Porque nos falta? Poder. Nos falta poder. Se crianças, irmãos, podem ser cheias de demônios, porque uma casta de demônios se apossou dessa criança, elas também não poderiam ser cheias do Espírito Santo? Se demônios podem tomar por possessão o corpo de uma criança, o Espírito Santo não poderia fazer o mesmo? Nós devemos investir, irmãos, nas crianças. Invistam nos filhos de vocês. Preguem para os filhos de vocês. Mas por que nós não temos feito isso, irmãos? Porque nos falta? Porque nos falta? Poder. Comece a andar nas igrejas e comece a entrevistar as crianças e perguntem para elas: ô Joãozinho, sua mãe e seu pai estudam a Bíblia com você? Não. Faz um teste, irmãos. Entrevista 100 pessoas, 100 crianças que têm pais crentes. 10 vão lhe dar a resposta que os pais costumam estudar a Bíblia com elas. Nos falta poder. Poder, irmãos. Nós precisamos de poder, irmãos. Sem esse poder, sem essa unção, nós não podemos fazer nada. Nada. Pais desta igreja, pastoreiem os filhos de vocês. Não perca tempo. Blinde a mente dos filhos de vocês com a palavra do Senhor. Introduza na mente deles a palavra do Senhor. Porque se vocês não fizerem isso, Satanás o fará. E não queiram passar pelo que esse pai passou. Aqui nesse texto também, irmãos, nós aprendemos que a fé e a incredulidade, ela pode estar mesclada no mesmo coração. No coração do crente, a fé e a incredulidade pode estar mesclada. Olha o que diz o verso 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Parece uma contradição aqui, né? Eu creio, Jesus, mas me ajuda na minha falta de fé. A fé e a incredulidade, irmãos, elas podem estar alojadas num coração daquele que nasceu de novo, daquele que foi resgatado por Jesus. E as palavras desse pai aqui, né, desse menino, colocam essa verdade assim bem diante de nós, né? Eu acho que todos nós aqui nessa manhã, nós conseguimos olhar para o pai desse menino e como com um espelho nos enxergarmos. Porque não é assim, irmãos? Nós temos fé, nós cremos, mas nós também somos incrédulos.
Nós deveríamos fazer essa oração constantemente para Jesus. Eu creio, Jesus, mas me ajuda na minha falta de fé. Aqui, irmãos, nós vemos um quadro vívido do nosso coração. Crentes verdadeiros podem viver essa duplicidade na vida. Não são poucos, irmãos, que aqueles crentes que caminham com a confiança de um lado e a dúvida do outro, ou quando você vai tomar uma decisão difícil. Você está confiando, mas a dúvida está lá batendo, ó, na porta. Não é verdade, irmãos? Nem assim? É desse jeito, irmãos. Quantas vezes nós temos a esperança de que pode dar certo? Não, Deus pode fazer, eu estou esperançoso, mas o temor também está do seu lado. O medo de que não dê certo. E aqui, irmãos, é interessante, né, que coisa alguma é perfeita para o Filho de Deus. Como os três, Pedro, Tiago e João. Eles olharam, irmãos. Eles viram Jesus glorificado. Mas eles nos aproveitaram. Estavam preocupados. Por que, irmãos, nós carregamos essa mescla de fé e incredulidade em nossos corações? Porque nos falta? Porque nos falta? Poder. Falta-nos poder. Por isso carregamos essa mescla de fé e incredulidade, irmãos, em nossos corações. E o que nós devemos fazer com a nossa fé? Então nós vimos aqui que nós temos fé e incredulidade. Agora nós temos que definir, decidir o que nós faremos com elas, porque elas estão presentes em nossas vidas. Eu confesso a você que eu não sei se um dia se elas vão se dissociarem completamente. Sempre haverá fé, sempre haverá incredulidade. Mas quanto mais poder você tem, mais fé você tem. E a sua incredulidade ela vai diminuir, mas eu não sei se um dia ela vai acabar. E nós devemos fazer duas perguntas dessa manhã. O que é que nós devemos fazer com a nossa fé e o que nós devemos fazer com a nossa incredulidade? Respondendo a primeira pergunta, o que devemos fazer com a nossa fé? Devemos usá-la. Devemos usá-la. Ainda que a sua fé, ainda que a nossa fé seja uma fé raquítica, seja uma fé fraca, seja aquela fé trêmula, duvidosa, débil, compete-nos usá-la. O que você deve fazer com a sua fé? O que vocês devem fazer com a fé de vocês, irmãos? Usá-la. Use, ainda que ela seja pequena, ainda que ela seja frágil, que ela seja fraca, inconstante, use a fé de vocês. Não espere que a sua fé seja forte, não espere que a sua fé seja perfeita, que ela seja poderosa, para depois usá-la. Use ela do jeito que você tem, porque à medida que você a usa, ela vai sendo aperfeiçoada. Hoje ela é uma fé fraca, mas você vai usando ela vai ganhando musculatura, ela vai ganhando forças. Nós devemos fazer uso da nossa fé, na esperança que um dia ela seja mais robusta. O pai do menino disse: eu creio. Você crê, irmãos? Você crê, irmãos? Você crê que Deus pode revestir de você de poder? Você crê que Deus pode pegar nossa fé, que é débil, que é fraca, que é raquítica, e transformar numa fé robusta? E o que nós devemos fazer com a nossa incredulidade? Agora, irmãos, contra a incredulidade, nós devemos oferecer resistência. Como eu vou oferecer resistência contra a incredulidade? Não é com um pensamento positivo, falando, eu não aceito você incredulidade do meu coração. Nada disso. É orando. 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 E você vai orando.
À medida que você ora, a incredulidade, ela vai sendo diluída. À medida que você ora, a incredulidade, ela vai se afastando da sua vida. E aí você ora, e você diz para Jesus: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Aquele homem tinha uma certa incredulidade no meu coração, ou no coração dele, e ele pediu ajuda a quem? Jesus. Essa incredulidade que há nos nossos corações, irmãos, nós devemos orar, pedindo a Jesus para que Ele nos liberte. Ajuda-me na minha falta de fé. Fala para Jesus agora isso aí. Ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-nos, Jesus, na nossa falta de fé. Nós cremos, Jesus, mas ajuda-nos na nossa falta de fé. E aqui, irmãos, para concluirmos, nós vemos discípulos sem poder para confrontar os poderes das trevas. Por que nós precisamos de poder? Porque nós precisamos confrontar os poderes das trevas. Poder é confrontado com poder. O poder das trevas é confrontado com o poder que vem do próprio Jesus. Por isso nós precisamos de poder, porque as trevas têm obtido vitória sobre nossas vidas muitas vezes. Porque nos falta poder. Poder. Olha o que diz o verso 16. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. E ele espuma, rilha os dentes e vai defiando. Roguei a teus discípulos que o expelisse. Eles não puderam. Que derrota, irmãos. Que derrota para os discípulos. Que derrota. Eles foram derrotados porque lhes faltava poder. E aqui, irmãos, o que é interessante, que em Lucas capítulo 10, no verso 17, o texto vai dizer assim: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Os 9 que ficaram no vale, eles estavam entre os 70. Está vendo que a questão é poder? O poder já foi dado por Jesus, porque em Lucas 10, 19, Jesus disse para os discípulos: eu dei a vocês a autoridade para pisarem cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. O poder já foi dado por Jesus. O poder já está disponível. Agora cabe você ir na despensa, né? E usar. Mas para isso nós precisamos de oração, precisamos jejuar, precisamos estar diante do Rei, contemplar a face do Rei, precisamos nos humilhar diante de Jesus, precisamos mortificar a nossa carne, a nossa vontade, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Tudo isso tem que ser feito para nós desfrutarmos do poder. Agora imagina, Márcio, um cenário anterior, aqueles discípulos expulsaram demônios. Mas nesse cenário, eles não puderam fazer isso. Não é porque tinha muitos demônios, é porque lhes faltava poder. Isso acontece conosco, irmãos. Acontece conosco. Sejamos sinceros, né?
Na nossa caminhada espiritual já houve aqueles períodos em que nós, né, já estivemos mais perto de Cristo, onde o poder era evidente. Talvez hoje, né, a gente esteja aqui no vale, à semelhança dos discípulos. O verso 28, os discípulos então, irmãos, sem entender nada, porque eles não estavam entendendo nada, pode ter certeza. Mas como que é isso aqui? Nós expulsamos demônios. Ô Jesus, por que que agora a gente não conseguiu fazer isso, Jesus? Porque nós não pudemos expulsá-los. Aí agora Jesus entra no verso 29. E ele vai dizer: olha os meninos, vocês me expulsaram, por que vocês não oraram e não jejuaram? É simples. É possível, irmãos, nós caminharmos com Jesus como os discípulos e não orarmos mais. Essa fala de Jesus aqui, irmãos, é sobre isso. Eles estavam andando com Jesus, mas eles não estavam orando mais. Eles comiam com Jesus. E eles viam Jesus orando. Porque Jesus foi um exímio mestre no que diz respeito à oração. Mas eles não estavam fazendo mais isso. Por isso a fala de Jesus. Irmãos, nós, à semelhança desses discípulos, podemos ser tentados nesse aspecto. Nós estamos andando com Jesus, estamos na igreja. Olha, nós podemos estar aqui dando aula na EBD, pregando à noite, discipulando, tocando, cantando. Estamos andando com Jesus, né? Lado a lado com Ele, mas a mão não está mais dada. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles estavam andando com Jesus, mas eles soltaram a mão de Jesus. Vocês que têm filhos pequenos aqui, né? Anda com o filho, quando está num lugar assim movimentado, você pega na mão dele para andar, né? Aí você começa a caminhar com ele, porque você dá segurança para ele. Você está protegendo ele, ainda que ele não goste. Agora, quando o menino resolve soltar a sua mão, ele está dizendo para você: ó, pai, não preciso muito de você, eu consigo já. Não é assim, irmãos? É exatamente assim que nós fazemos com Jesus. Ele quer nos dar a mão, Ele quer nos mostrar, Ele quer nos conduzir. Mas a gente já está tão espiritual, né? Que, Jesus, já aprendi tudo com o Senhor. Deixa que eu caminho agora. Deixa que eu agora tomo o controle da minha vida. E quando nós fazemos isso, nós perdemos Vamos, irmãos. Quando nós soltamos da mão de Jesus, nós perdemos o poder, irmãos. Solta da mão de Jesus que você perde o poder. Solta da mão de Jesus que você é uma presa para Satanás. Solta da mão de Jesus que Satanás, ele vai destruir a sua vida, a sua família, o seu casamento, os seus filhos. Homens da Igreja Batista Betel que estão aqui nessa manhã, eu quero dizer para vocês: se vocês largarem a mão de Jesus, Satanás vai destruir o casamento de vocês. Ele vai destruir os filhos de vocês. Ele vai acabar com a vida de vocês. Poxa, Vinícius, como é que você fala isso? Os crentes velhos aqui, os mais antigos, já viram isso aí. Já viram, irmãos, isso não é novidade. Já viram. Solta da mão de Jesus, que sua vida vai acabar. Você vai ser destruído. Porque os discípulos não puderam expulsar os demônios, aquela casta de demônios daquele jovem, porque eles não oravam mais. Eles não jejuavam mais. E essa segunda acusação de Jesus contra os discípulos, né? Sobre o jejum. Se nós não oramos mais, e o que dizer, irmãos, do jejum? E aqui agora, né, uma crítica a nós que ensinamos nesta igreja. Nós estamos sendo negligentes, Daniel, nesse aspecto. Falamos pouco acerca disso. Oração não pode estar dissociada do jejum. Você vai ver a todo momento, Jesus orava e jejuava. Ele nunca fazia uma coisa só. Eram os dois, irmãos.
Eram os dois, andando juntos. Oração, jejum. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos voltar à prática da oração, à prática do jejum, para nós nos santificarmos, para nos aproximarmos do Senhor, para abandonarmos os nossos pecados. Você não precisa de uma campanha da igreja de jejum, 7 dias de jejum, 20 dias. É você. Ninguém precisa saber. Jesus, inclusive, vai no Sermão do Monte, ele vai nos alertar acerca disso, né? Quando jejuardes, não mostre para as pessoas que o rosto de vocês está desfalecendo por conta disso. Antes vocês vão lá, lavem o rosto de vocês. Mostrem que vocês estão alegres. Ninguém pode saber. Poder, irmãos, só é adquirido no secreto. Poder só é adquirido, Fabiano, nos bastidores. Ninguém está vendo. Poder só é adquirido no secreto. Nós temos estado no secreto. Você quer poder? Vá para o secreto. Fora dos holofotes. Fora da visão das pessoas. Quer poder? Vá para o secreto. Charles Spurgeon, ele disse: aquele que quiser vencer o demônio, em certos casos, primeiro, ele deve vencer o céu por meio da oração e a si mesmo pela autonegação. Antes de vencermos os demônios, antes de vencermos Satanás, nós devemos vencer primeiro o céu, irmãos, por meio das orações. Como aquela viúva, vai batendo na porta de Jesus, ó, incomoda ele, você vai batendo. Até que o juiz iníquo abriu a porta. E Jesus disse: se esse homem, se esse juiz que é mau, que é ruim, ele ouviu o pedido da viúva porque ela o molestou muito, o que dizer de Jesus, irmãos? Que é bom, que é bondoso. Daniel, por 21 dias, ele bateu na porta do céu e ele rasgou os céus. Você quer vencer os demônios? Quer vencer Satanás? Então, irmãos, primeiro, rasgue a porta dos céus com as suas orações. O que nós precisamos, irmãos, é de? Nós precisamos de? Eu quero que isso entre na sua mente. Você saia daqui dessa manhã e você não se esqueça mais disso. Eu preciso de poder. Então você já sabe que você precisa de poder. Como obter esse poder? Por meio da? Isso, irmãos. Você só precisou se lembrar disso. Passe essa semana, segunda, terça, quarta, quinta, até sábado, com isso na sua mente. Eu preciso de poder, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso meditar, eu preciso conhecer as Escrituras, porque à medida, irmãos, que nós vamos obtendo poder do alto, à medida que nós vamos obtendo poder que emana do próprio Jesus, nós vamos vencendo as tentações, as lutas, os demônios, as adversidades. Nós precisamos de poder. Que Deus nos ajude e que Ele tenha misericórdia em nossas vidas. Feche seus olhos. Ore ao Senhor agora. Se aproxima do Senhor em oração. Se porventura você tem estado fraco nessa prática, se lhe falta poder, peça agora. Fale como pai desse jovem: eu creio, Jesus, que o Senhor pode me dar poder, mas me ajuda na minha falta de fé. Nós cremos, Jesus, que do alto nos pode ser dado poder, mas ajuda-nos nessa manhã, Jesus, na nossa falta de fé.
Tem misericórdia de nós, do teu povo, Jesus, da tua igreja, Jesus. Enche-nos do teu poder, encha todos desta igreja, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, que este povo, Jesus, possa ser inundado pelo teu poder, pela tua graça, pela tua bondade. Oh Jesus, porque à medida que ficamos cheios de poder, Jesus, a incredulidade ela vai sendo diluída. Ela vai, Jesus, sendo levada para longe de nós. O pecado já não vai tendo mais domínio sobre nós, Jesus. Abençoa o teu povo nesta manhã, a tua igreja, Jesus. Enche o teu povo de poder. Enche o teu povo de poder, Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém, irmãos? Vai na paz do Senhor e que o Senhor, Ele possa te revestir de poder.